ASICS Nova Blast 5, Rodrigo. Review definitivo sobre esse tênis. Eu sou Eduardo Suzuki. Eu sou o Rodrigo Machado. E hoje a gente vai falar do Nova Blast 5. Mas de novo, Edu, Rodrigo, o que aconteceu? É porque agora a gente está com mais quilometragem nesse tênis. Exatamente. Né, botamos ele no serviço em todas as situações possíveis e agora a gente vai dar a nossa opinião, nosso veredito final e dizer para vocês, será que o Nova Blast 5 é o melhor de todos os tempos? Bom, vamos começar falando das mudanças, Rodrigo. Vamos comparar com o 4, a edição anterior. Bom, aqui a gente teve uma mudança principalmente do material de entressola, pois agora a gente tem o Flight Foam Blast Max, que é uma nova espuma, tá apenas em um outro modelo, né, o Glide Ride Max, e eu acho que sim, foi uma mudança interessante, embora, né, Dudu, não tenha mudado tanto assim a sensação de corrida do tênis. Não mudou muito, né? No toque, assim, até parece um pouco mais macio, mas quando você coloca na corrida, não sei, eu particularmente não senti essa diferença. Até cheguei a colocar um pé de cada, assim, pra ver se mudava. Não senti, Rodrigo. Pois é, Dudu, eu acho que essa nova espuma encaixou bastante na proposta do Nova Blast, que é um tênis equilibrado, com relação ao amortecimento, responsividade e estabilidade também. Então eu acho que é um tênis que vai seguir a fórmula que tem dado certo nas últimas edições. Então se você de repente tem um Nova Blast 4 e tá pensando se vai ter muita diferença pro 5, a diferença é muito sutil, o que é uma boa notícia, né? Você vai poder renovar o seu tênis preferido sem dor de cabeça. Uma coisa que eu senti talvez uma certa diferença é com relação à respirabilidade do tênis, né? Se você pegar acho que o terceiro, ele era um pouco mais fechado, daí a gente percebeu que esse cabedal em Jacquard Mesh, ele tá mais respirável, ele tem uma sobreposição de tecidos, mas ainda assim, Rodrigo, dá uma ventilada melhor do que as outras edições, né? É uma das grandes diferenças, eu acho, com relação à edição anterior, que usava um material com uma camada um pouco mais espessa, então apesar de ter aquelas furações, eu acho que não ventilava tão bem. Aqui melhorou, eu acho que sim, o cabedal tá mais fininho e tem feito tanto calor aqui em São Paulo que a gente não notou assim um super aquecimento quando a gente comparado aí com o Nova Blast 4. Então essa mudança no material de cabedal melhorou bastante a ventilação do Nova Blast 5. Agora falando do solado, Rodrigo, é uma das queixas, né, dos modelos anteriores é com relação à durabilidade e aderência. Eles mudaram o desenho, né, deixaram com umas ranhuras diferentes. Não diria que esse tipo de borracha Hybrid ASICS Grip tem uma durabilidade muito maior do que as outras edições, mas a gente aparenta assim, tá muito parecido também, né? Tá muito parecido e eu acho que vai funcionar para muitos tipos de terreno, até testei ele no fora de estrada e funcionou muito bem. Eu acho que é um tênis sim que o solado vai entregar uma durabilidade bem satisfatória para a maior parte das pessoas. Claro que a durabilidade depende muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que considerando o peso do tênis e a durabilidade do solado, eu acho que vai ser bastante satisfatório e bem equilibrado o solado do Nova Blast 5. Às vezes não mudar pode ser uma coisa boa, né, Rodrigo? Exatamente, aí fica a dica. Rodrigo, vamos falar das distâncias. Qual distância que o corredor pode usar ele? Olha, eu recomendaria ele para qualquer distância, dos 5 km até a maratona, embora na maratona assim você vai ter que se adaptar ao nível de amortecimento, né, entrega geral do produto. Eu iria tranquilamente até uma meia maratona com ele sem pensar duas vezes. É um tênis muito confortável, relativamente leve e que entrega um conjunto bastante equilibrado para diversos tipos de prova. Então sim, dá para fazer dos 5K até uma meia maratona sem pensar muito. E maratona, eu diria que para algumas pessoas, né? Eu iria para maratona com ele. Eu acho que ele é relativamente leve, bom amortecimento, tem uma boa combinação aí para o maratonista. Agora, Rodrigo, o corredor que está começando agora, corredor ou corredora que está começando agora, pode ser uma boa opção? Olha, antigamente a gente não recomendava o Nova Blast para quem estava começando porque é um tênis que tinha uma estabilidade um pouco deficiente. Porém, desde o Nova Blast 4 a gente consegue indicar para quem está começando numa boa. É um tênis que funciona assim para quem está começando, quem quer um tênis versátil, vai ser o seu primeiro tênis, vai te acompanhar nos seus primeiros treinos e também nas suas primeiras provas. Então eu acho que sim, para quem está começando, de repente ele pode funcionar numa boa. Agora vamos falar dos modelos concorrentes do Nova Blast 5. A gente está falando da categoria pau pra toda obra, aquela Premium. Né? Então os melhores. Eu diria que um dos concorrentes principais dele vai ser o Mizuno Neo Zen, então, que é um tênis que também tem feito bastante barulho e custa a mesma coisa, e também o Adidas Adizero Evo SL. Esse sim também usa uma espuma muito bacana, muito gostosa e é um dos mais versáteis da categoria. Será que a gente pode adicionar o New Balance Rebel V4?
eu acho que sim, embora a pegada do Rebel seja um pouquinho mais de velocidade do que o Nova Blast, isso vai agradar algumas pessoas, né? Eu quero um tênis um pouco mais confortável e robusto, o Nova Blast poderia servir. Agora eu quero o mais leve possível, o Rebel pode entrar nessa briga também. E a pergunta que fica, será que o Nova Blast 5 vai ser o melhor pau para toda a obra de 2025? Há anos ele já vem aí brigando em várias categorias, né? Exatamente, e a torcida aqui do Tênis Certo quase sempre dá o título pro Nova Blast. Eu acho que é um tênis que a gente vê muita gente utilizando, muita gente tem oportunidade e escolhe ele para ser o seu companheiro de treinos e de provas, e por isso mesmo muita gente acaba votando nele como o favorito da categoria. Acho que esse ano vai ser bem complicado, a gente tem concorrentes aí como o Neozen, como o Adizero Evo SL e o que mais vai vir por aí, né? O ano tá só começando, mas o Nova Blast sempre entra para concorrer e sempre é um dos favoritos na categoria pau pra toda obra. Conclusão, pra gente fechar aqui, esse tênis aqui é um dos melhores que eu testei em 2025 até agora, Rodrigo. E um dos mais fáceis de indicar para você que é um pau pra toda obra da melhor qualidade. Então, meu amigo, minha amiga, fica tranquilo, o Nova Blast 5 continua sendo um dos tênis mais interessantes e versáteis à venda no mercado brasileiro. E onde o pessoal encontra, Rodrigo? Lá no nosso grupo do Telegram, volta e meia aparece um descontinho ou outro no Nova Blast, então dá uma conferida lá, têniscerto.com/Telegram, vai lá, entra com outras 350 mil pessoas, o maior e melhor grupo de cupons de promoções de tênis do Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado de mais um vídeo, compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, também se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu Rodrigo, Valeu, Dudu. Até a próxima, abraço a todos.